Hoje eu quero te contar uma história. Não é uma história de um rei, nem de um general famoso. É a história de um homem chamado Daniel. Um homem que Deus escolheu ver. Imagine um jovem, ainda adolescente, sendo arrancado de sua casa, de sua cultura, de tudo o que ele conhecia. Daniel foi levado para uma terra estranha, a Babilônia. Eles tentaram mudar tudo nele. Mudaram sua língua, sua comida, até mesmo seu nome. Eles queriam que ele se esquecesse de quem era e de onde veio. Mas havia uma coisa que eles não podiam tocar. Uma coisa que não podiam mudar. O coração de Daniel. Os anos passaram e Daniel cresceu. Não apenas em idade, mas em sabedoria e graça. Ele se destacou, não por manipulação política ou por força bruta, mas por uma qualidade rara e poderosa. A integridade. Ele era honesto, justo e fiel. Sua reputação chegou aos ouvidos do rei mais poderoso da época, o rei Dario. E Dario viu algo especial em Daniel. Ele o promoveu, colocando-o acima de todos os outros líderes do reino. O rei confiava em Daniel como não confiava em mais ninguém. Mas o sucesso, como sabemos, muitas vezes atrai inveja. Os outros governadores e príncipes, consumidos pelo ciúme, começaram a procurar uma falha em Daniel. Eles investigaram sua vida pública, suas finanças, sua administração, vasculharam cada canto, cada detalhe, procurando um deslize, um erro, um pecado sequer para acusá-lo. E sabe o que eles encontraram? Nada. Absolutamente nada. Daniel era irrepreensível. Frustrados, eles perceberam que havia apenas uma maneira de derrubá-lo. Eles disseram uns aos outros: nós nunca encontraremos motivo para acusar este Daniel, a não ser em relação à lei do seu Deus. Eles decidiram usar a maior força de Daniel, sua fé, como a arma para destruí-lo. Então eles elaboraram um plano astuto. Foram até o rei Dário e, com palavras lisonjeiras, o convenceram a assinar um decreto. A lei era simples e terrível. Por 30 dias, ninguém no reino poderia orar a nenhum deus ou homem, exceto ao próprio rei Dario. E a punição para quem desobedecesse, ser lançado na cova dos leões. O rei, vaidoso e sem perceber a armadilha, assinou a lei. E segundo a tradição dos medos e persas, um decreto real, assinado, não podia ser revogado. A armadilha estava pronta. Quando Daniel soube da nova lei, o que você acha que ele fez? Ele não entrou em pânico. Ele não tentou negociar. Ele não se escondeu para orar em segredo. Daniel simplesmente foi para sua casa, subiu para seu quarto, abriu a janela que dava para Jerusalém, ajoelhou-se e orou a Deus, exatamente como fazia 3 vezes, todos os dias. Ele não mudou sua rotina por causa da ameaça. Sua lealdade a Deus era inabalável. Claro, seus inimigos estavam vigiando. Eles o viram e correram para contar ao rei. Daniel, aquele exilado de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Ele continua fazendo suas orações 3 vezes ao dia. O coração do rei se partiu. Ele percebeu tarde demais que havia sido enganado. Dario gostava genuinamente de Daniel e passou o resto do dia tentando encontrar uma brecha na lei, uma forma de salvá-lo. Mas não havia. A lei dos homens, naquele momento, parecia mais forte que a vontade do rei. A noite chegou. Com um coração pesado, o rei deu a ordem. Levaram Daniel até a cova dos leões. Imagine a cena: uma abertura escura no chão, um buraco profundo de onde vinha o cheiro de morte e o som de feras famintas. Não havia esperança humana ali. Antes de o jogarem, o rei disse a Daniel, com uma voz cheia de angústia: que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, te livre. E então, Daniel foi lançado na escuridão. Uma pedra pesada foi rolada sobre a boca da cova e selada com o anel do rei, para que ninguém pudesse resgatá-lo. A noite caiu sobre o palácio, mas o rei Dário não conseguiu dormir. Ele jejuou, recusou qualquer entretenimento. Sua mente estava na escuridão daquela cova, imaginando o terrível destino de seu servo fiel. Enoque. Isso lá embaixo, na escuridão total, Daniel estava cercado, não por um,
mas por vários leões famintos, olhos brilhando no escuro, o som de respirações pesadas, preenchendo o silêncio. Humanamente falando, era o fim. Mas a Bíblia nos conta algo extraordinário. Deus enviou o seu anjo, e o anjo fez o impossível. Ele fechou a boca dos leões. Eles não perderam a fome. Não se tornaram mansos. Eles simplesmente foram impedidos de atacar. Não foi Daniel quem os dominou com sua força. Foi Deus quem os conteve com seu poder. A noite mais longa da vida do rei finalmente passou. Assim que os primeiros raios de sol surgiram no horizonte, Dario correu até a cova. Com a voz trêmula de ansiedade e uma pequena faísca de esperança, ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Houve um momento de silêncio. E então, vindo das profundezas da cova, uma voz clara e calma respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente diante dele. A alegria do rei foi imensa. Ele ordenou que tirassem Daniel da cova imediatamente. E quando o examinaram, não encontraram nele um único arranhão, porque ele havia confiado em seu Deus. Veja, Daniel entrou naquela cova como um criminoso acusado, mas saiu como um testemunho vivo do poder de Deus. Aquele que deveria ter sido devorado foi preservado. E a história não termina aí. O rei Dario, maravilhado, escreveu um novo decreto para todo o seu império. Em todo o domínio do meu reino, todos devem temer e tremer diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O seu domínio jamais terá fim. Essa história, no fundo, não é apenas sobre leões. É sobre permanecer fiel quando o mundo inteiro quer te silenciar. É sobre escolher orar quando é proibido orar. É sobre crer quando é perigoso crer. É sobre confiar em Deus quando parece que é tarde demais. Talvez hoje você se sinta como se estivesse em uma cova. Não uma cova com leões literais, mas talvez uma cova de medo, de ansiedade, de pressão no trabalho, de solidão, de doença. Talvez você se sinta cercado por circunstâncias que ameaçam te destruir. Lembre-se de Daniel, a mesma mão poderosa que fechou a boca dos leões naquela noite. Há milhares de anos, ainda tem o poder de fechar a boca do que quer te consumir hoje. A sua fidelidade no escuro não passa despercebida. Sua oração silenciosa é ouvida. Sua confiança, mesmo quando você não vê a saída, move o céu. Não desista na sua cova. Permaneça fiel, porque o Deus de Daniel é o nosso Deus. E ele ainda envia anjos e realiza livramentos. Confie nele.